conversamos muito sobre o folclore brasileiro, as suas lendas, as suas festas populares, a importância que essa festa tem para o nosso país, para a história do nosso povo, né? Nós conhecemos muitas coisas, mas a gente sempre se apega mais às lendas, né? Porque elas são mais engraçadas, elas são mais curiosas, mais divertidas, e aí a gente ama ouvir essas histórias, essas lendas, né? Então, para testar o conhecimento de vocês, a tia trouxe um desafio, mas não tem nada muito difícil não. Mas vamos ver se vocês lembram de algum dos personagens, tá bom? A brincadeira se chama Quem Sou Eu? Como vai funcionar? Eu tenho aqui 5 personagens que eu escolhi, tá aqui, copiadinho aqui, tá? 5 personagens. E eu vou dizer algumas características, alguma coisa sobre a sua lenda, sobre a sua história. E vocês aí no direct, no nosso grupo do WhatsApp, você vai mandar a resposta para mim, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem acertar os 5 personagens. Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro personagem. Quem sou eu? Vamos lá. É meio gente, meio bicho. Tem muitas histórias de assombração envolvendo esse personagem. Ele é um personagem que ele vive assim envolvido, a lenda dele vive envolvido em histórias de terror. E aí, já sabem quem é? Não posso dizer mais nada, tá? Então vamos ver se vocês descobrem quem é esse primeiro personagem, tá? Agora vamos para o segundo personagem. O segundo personagem é um personagem feminino e ela tem uma beleza inigualável e ela canta muito bem. Só que ela canta para enganar. E aí, quem é? Quem sou eu? Quem é esse personagem? Pensa aí e manda a resposta para mim, tá bom? Terceiro personagem, vamos lá. Esse terceiro personagem, ele é um animal que rasteja. Muitas pessoas não gostam desse animal, mas depois de um encanto que aconteceu, ele salvou a floresta, porque a floresta havia muitos dias que ela estava na escuridão. E aconteceu uma magia, aconteceu um encanto, e esse personagem, ele salvou a floresta dessa escuridão. Tá? Não posso contar mais, porque se a tia falar mais, aí vai estar na cara quem é esse personagem, tá bom? Quem sou eu? Quem será? Vamos lá. Agora para o quarto personagem. O quarto personagem, ele já fez parte da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É meio bicho e meio bruxa. E aí? Tem uma cauda enorme. Quem é? Quem sou eu? Manda a resposta pra mim, tá? E agora o último personagem, o quinto personagem desse desafio do folclore brasileiro. O quinto personagem, ele é um menino e ele tem um espírito guerreiro, sabe? Ele se preocupa muito com os animais da mata e ele sempre está pronto para defender esses animais dos caçadores malvados. E aí, quem será ele? Ele tem um truque, mas eu não posso dizer qual é o truque dele para enganar os caçadores, senão eu já vou dizer quem é o personagem, tá? Porque esse truque dele é a maior característica dele, tá bom? Então a gente não pode dizer o truque. Mas ele é um menino que ele é muito corajoso e ele tem um espírito guerreiro de proteger a mata e os animais que moram lá na mata, tá bom? E aí, quem sou eu? Vamos lá? Vamos ver quem é que vai receber, quem é que vai descobrir esses 5 personagens, tá? Estou ansiosa esperando de vocês a resposta, tá bom? Tchau! E aí, vamos continuar? Agora nós vamos para a nossa apostila. A nossa aula de hoje, ela continua falando sobre as lendas do folclore brasileiro e ela conta uma história, uma lenda do João de Barro. Vocês sabem o que é o João de Barro? O João de Barro é um pássaro, não é? Hoje em dia a gente conhece o João de Barro, ele é um passarinho que ele faz a sua casa, o seu ninho de barro, por isso que ele se chama João de Barro. E é muito interessante, se vocês forem procurar na internet a história e as características do João de Barro, é muito interessante porque quem faz o ninho é ele
é o pássaro macho e o pássaro fêmea. É o casal que constrói o ninho. E eles fazem o ninho deles de barro molhado. Eles pegam um pouquinho de barro e eles amassam com o bico e vão construindo a casinha deles, que é em círculo. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Eles constroem em círculo e a casa deles tem 2 compartimentos. Vocês acreditam nisso? Tem 2 compartimentos. O primeiro é como se fosse a sala e o segundo é um lugarzinho mais reservado, onde a fêmea vai para colocar os ninhos e esperar os filhotinhos nascer, né? É muito interessante, é muito bacana. Procurem na internet que vocês vão gostar. Agora, de onde surgiu a lenda do João de Barro? Querem saber? Vamos lá? A tia vai contar. Diz a lenda dos índios Tupi-Guarani que havia uma tribo e tinha uma jovem, a filha do pajé, que ela era muito bonita, ela era muito encantadora. Todos os índios jovens daquela tribo tinham já tentado casar com aquela jovem, porque ela era muito bonita. E tinha um guerreiro que ele também se encantou por ela e ele chegou para o pajé, não, desculpa, para o cacique, que é o líder, o pajé é o líder religioso, a tia confundiu, é o cacique, tá? Ela era filha do cacique. E aí esse índio guerreiro chegou para o cacique e pediu a mão dessa índia em casamento. E o cacique falou para ele que ele só casaria com ela se ele passasse pelas 3 provas, como todos os outros guerreiros tinham tentado e não tinham conseguido. E ele, muito corajoso e muito apaixonado pela Índia, ele aceitou o desafio. E aí o cacique disse, os desafios são 3. Primeiro, era de corrida, ele ia ter que correr com os maiores corredores da aldeia e teria que ganhar. Segundo, era natação, ele tinha que nadar entre os melhores nadadores da tribo e tinha que ganhar. E o terceiro era passar 9 dias e 9 noites com fome, em jejum. Durante 9 dias ele não podia comer nada e nem beber nada. O índio guerreiro, muito apaixonado, nem titubeou, não pensou 2 vezes, aceitou na hora, né? E aí a Índia ficou muito feliz e ficou na torcida, porque a índiazinha era também apaixonada por ele. Mas só poderia se casar se ele vencesse as 3 provas, né? Então ele foi lá. No primeiro dia, ele venceu a corrida e ganhou dos outros índios, deixou os outros índios todos lá para trás. No segundo dia, e aí a índiazinha já ficou muito feliz e muito empolgada. No segundo dia, foi ele lá pro rio e nadou as braçadas bem longas e bem rápidas, ganhou de todos os índios e a Índia ficou mais feliz ainda. No terceiro dia, chegou a hora do desafio mais difícil. Ele teria que passar 9 dias sem se alimentar e sem beber nada. Mas ele aceitou. E aí o cacique, para dificultar mais ainda a vida do índiozinho, o que ele fez? Ele pegou uma pele de uma anta, que é aquele animal grande, né? Ele pegou a pele de uma anta e envolveu todo o índio para que realmente se certificasse que ele não iria comer, não iria beber e não iria sair dali. E o índiozinho ficou todo amarrado nessa pele de anta. E para dificultar mais ainda, para garantir que ninguém da tribo iria dar comida para ele, ele colocou 2 índios guerreiros vigiando o pobrezinho do índio que estava amarrado, certo? E aí ficou muito difícil a vida do índio, mas ele ficou lá, firme e forte. E os dias foram passando. Quando chegou no 5º dia, a Índia pediu que tirassem ele dali porque ela estava com medo dele não suportar. Mas o cacique estava irredutível. E aí a índiazinha começou a fazer suas orações para a deusa da lua, para proteger ele e o deus do sol, para proteger e não deixasse que nada de mal acontecesse ao seu amado. No final dos 9 dias, eles foram lá, o cacique foi lá e mandou desamarrar o índio guerreiro. E para surpresa deles, o índio estava mais forte do que antes e ele tinha um perfume de amêndoas, que é um tipo de castanha que os índios usam muito para se perfumar. Então o índio não estava abatido, não estava magro, o índio era mais bonito e mais cheiroso. Vocês acreditam nisso? Foi que nem uma magia. E quando ele soltou todas as amarras, ele ficou muito feliz porque agora ele iria ter a amada dele, porque ele tinha conseguido vencer a última prova que o cacique tinha passado. Pois bem, o índio estava tão feliz,
e começou a cantar. Só que à medida que o índio guerreiro ia cantando, o seu corpo ia se transformando em penas. Desculpa. Todo o seu corpo foi ganhando penas e ele foi ficando cada vez mais parecido com um pássaro, até que ele se transformou num pássaro, lindo, com um canto muito bonito, e foi embora para a mata. A índiazinha ficou muito triste, e poucos dias depois, ela também morreu. E diz a lenda que ela também se transformou num pássaro e foi atrás do seu amado, que cantava todos os dias dentro da mata. E até hoje, nunca mais se ouviu falar nem do índio guerreiro e nem na índiazinha. E aí, gostaram da história da lenda do João de Barro? Eu adorei. É uma lenda de amor e é muito bonita. Não tem um final triste, eu não acho, né? Porque ele conseguiu vencer, se transformou no belo pássaro e eu acredito que eles acabaram se encontrando dentro da floresta e devem estar vivendo até hoje por lá. Então esse é a lenda de hoje e é em cima dessa lenda que nós vamos resolver as nossas atividades que vem aí propostas na nossa apostila, tá bom? Beijo, tchau, tchau! E agora vamos lá para resolver as nossas questões, né? Mas antes de nós resolvermos as nossas questões da apostila, deixa só eu fazer uma observação. Nessa história que a tia contou, na lenda do João de Barro que a tia contou, o final da minha narrativa está diferente do final da narrativa da apostila, da lenda da apostila. Porque eu contei do jeito que eu sabia a história, que eu conhecia a lenda, certo? E no final da lenda que eu conhecia, a Índia, ela morria e depois se transformava num pássaro. Na apostila, foi os raios do luar que transformou a Índia num pássaro, tá bom? Então, eu aprendi a lenda de um jeito, né? Às vezes é porque a gente lê de um livro, essa lenda tem num livro que eu tenho na minha casa há muito tempo. Eu tenho esse livro, que é Lendas do Nosso Folclore. E não sei, às vezes é porque é o autor, não sei, tá bom? Então, é só para fazer essa observação. Mas o contexto, em geral, é o mesmo, tá bom? É a história de um índio que se transforma no João de Barro por conta do amor que ele tinha pela índiazinha, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, diz assim: o que o João de Barro era antes de ser um pássaro? Ele era uma árvore, um jovem índio, um jarro ou uma índia? O que é que ele era? Ele era um jovem índio, né? A história fala isso. Todas essas respostas tem no texto, tá bom? Então é só a gente procurar as respostas no texto e copiar na nossa apostila, tá? Então, segunda questão. Como era o nome do índio que se transformou em pássaro? Vocês lembram? É quem? É o Jaebé, né? 3. O que aconteceu com a jovem índia apaixonada? Se transformou num pássaro, né? Foi o que aconteceu com ela. Então, vamos lá agora para as próximas questões. Na questão 4, qual foi a terceira prova realizada pelo índio para conseguir casar com a amada? A, foi a corrida, B, foi a natação, C, foi luta ou D, foi ficar em jejum? Qual foi dessas 4? Foi letra D, ficar em jejum, né? A corrida foi a primeira, a natação foi a segunda, não teve luta, né? Ele não teve que lutar. E a terceira foi ficar em jejum. Muito bem, agora vamos para a quinta. Quantos dias o índio ficou sem comer? Vocês lembram quantos dias foram? 9 dias, muito bem. 6. O que os juízes da prova fizeram com Jaebé na terceira prova? Vocês lembram o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa com Jaebé. O que eles fizeram para dificultar mais ainda a prova? O que foi que eles fizeram? Eles envolveram Jaebé num manto de couro de uma anta, que é um animal, né? Lembra que a tia falou isso e que também tem na nossa apostila, né? Para ficar mais difícil, eles envolveram o Jaebé nesse couro de anta.
7. O que acontecia nas provas que Jaebé teve que participar? O que acontecia com as provas? Ele vencia todas, né? Porque ele era muito forte, ele era muito determinado e, além de tudo, ele era muito apaixonado pela indiazinha e ele queria muito casar com ela. Então, ele vencia todas as provas. Vamos lá para as próximas questões. Na oitava, ele diz assim: retire do texto a parte que conta que o índio se transformou em pássaro. E aí a gente vai lá no texto e a gente vai procurar essa parte. E aí eu trouxe para vocês ela toda marcadazinha aí, ó. Aí você vai copiar nesse canto aí, na questão 8, na resposta, toda essa parte que está aí, ó. Todos se admiraram e ficaram mais admirados ainda quando o jovem, ao ver sua amada, se pôs a cantar como um pássaro, enquanto seu corpo, aos poucos, se transformava num corpo de pássaro. Né? Foi quando Jaebé saiu das amarras do couro de anta. Então, toda essa parte aí que explica como foi que ele se transformou em pássaro, tá bom? Aí você vai copiar aí na questão 8. Na 9, retire do texto duas palavras com SS e RR. Eu trouxe para vocês todas as palavras que tem no texto com SS e RR. Aí você vai escolher duas e vai copiar aí na resposta, tá bom? Eu trouxe as 4. Tem 4 com SS e 4 com RR. Mas você não precisa copiar as 4, porque a apostila só pede 2, tá bom? Aí fica a sua escolha, quais palavras você vai escolher e vai copiar aí, tá bom? Com SS nós encontramos pássaro, pudesse, cumprisse e passaram, tá bom? Aí você escolhe 2 e copia. Na RR, barro, sorriso, corrida e corredores. Do mesmo jeito, você escolhe 2 e copia. Na questão 10, ele pede para a gente escrever frases com essas palavras que você escolheu na questão 9. Então, você na questão 9 escolheu 4 palavras, né? 2 com SS e 2 com RR. Então, você vai copiar 4 frases. Uma frase com cada uma das palavras que você escolher. Tá bom? Entenderam? Pronto, é isso. E é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado de todos esses dias que nós conversamos sobre o folclore, de todas as lendas. Espero que vocês tenham aprendido algo novo, tá bom? E a nossa aula se encerra por aqui, por hoje, hein? É isso. Por hoje é só, turminha. Até a próxima. Tchau, tchau!